Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Cidadão Celestial, uma alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse e nós vamos estudar sobre a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Caso você não é inscrito aqui no canal, fica o convite para que você se inscreva. Nós estamos sempre postando conteúdos aqui de estudo da Bíblia e assim você será incentivado a estudar cada vez mais a Palavra de Deus. Então, depois da vinheta, nós iremos estudar sobre a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Fique conosco até o final. Muito bem, meus amigos, vamos então iniciar aqui o nosso estudo sobre a sexta igreja das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, que está localizada lá em Apocalipse no capítulo 3, dos versos 7 ao verso 13. Antes de nós iniciarmos aqui a leitura, eu quero lembrar você que foi criada uma playlist no canal contendo os outros estudos das outras igrejas. Então, caso você perdeu ou queira acompanhar algum estudo, basta você acessar essa playlist com este nome mesmo, série As 7 Igrejas do Apocalipse, e lá você vai ter o estudo das outras igrejas. Então, é sempre importante nós lembrarmos que cada uma das 7 cartas contém uma estrutura em comum, né? Então, elas contêm uma apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. A igreja de Filadélfia é uma igreja que não possui nenhuma reprovação da parte de Jesus, assim como a igreja de Esmirna, que é a segunda das 7 igrejas. Então esse já é um ponto importante aqui para nós destacarmos nessa carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. O período desta igreja corresponde do ano de 1798 a 1844. Lembrando que cada uma dessas igrejas, profeticamente ou simbolicamente, elas representam períodos que o cristianismo passaria desde os dias de João até a volta de Jesus. Então, o que aconteceu no ano de 1798? Foi um período em que nós entendemos que se marcou o fim da supremacia papal. Nós estudamos na carta à igreja de Pérgamo e também na carta à igreja de Tiatira, que no ano de 538 d.C., o bispo de Roma ele foi elevado, através de um decreto do imperador de Roma Oriental, chamado Justiniano, ele foi elevado ao posto de cabeça de todas as igrejas. E ele ganhou então ali o título de vigário de Cristo, né? O sumo pontífice, o papa, né? Então ali a gente entende que começa o período de supremacia papal, que levaria 1260 anos. Inclusive, dentro deste período de 1260 anos, alguns cristãos, aqueles que decidiram se manter fiéis à verdade, fiéis à palavra de Deus, eles foram perseguidos pela igreja romana durante o período da Idade Média. É onde vem ali o Tribunal do Santo Ofício, né, a Santa Inquisição. Então, a partir deste momento, a igreja gradativamente ela foi se afastando cada vez mais da verdade, foi se afastando cada vez mais da Bíblia. E cometendo diversos abusos, a própria Igreja Católica reconhece isso, né? Agora, mais recentemente, inclusive o Papa João Paulo II, o Papa Francisco também, ele visitou o lugar onde os valdenses, que eram pessoas ali no sul da França que estudavam a Bíblia e decidiram se afastar da Igreja Romana, foram perseguidos e praticamente massacrados, foram dizimados pelos exércitos católicos. Então há um reconhecimento da parte da Igreja Romana com relação a esses abusos. Então esse período de 1260 anos, que também está profeticamente mostrado aqui no Apocalipse, também no livro de Daniel, ele terminou em 1798, que foi quando Napoleão Bonaparte, o seu general ali, Berthier, por ordem de Napoleão, ele invadiu a Capela Sistina e deu voz de prisão ao Papa Pio VI. Esse Papa foi levado para o exílio e ele morreu no exílio. Este período é o que marca, quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 13,
No verso 3, nós entendemos que a besta que emerge do mar é o poder romano, católico romano. E uma das suas, no capítulo 13, verso 3 do Apocalipse, diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então nós entendemos que essa ferida de morte aqui é justamente esse momento em que o Papa ele é preso em 1798 e depois ele morreu no exílio. Então naquele momento as pessoas elas entendiam que a Igreja Romana ela perdeu ali o seu poder, perdeu a sua autoridade. Então esse período está dentro ali do período da Carta à Igreja em Filadélfia. E o ano de 1844 é o período em que marca o grande desapontamento. Então a gente vai entender melhor o que significa esse grande desapontamento e o que aconteceu em 1844, porque essa data é importante e se encaixa aqui nesse estudo da igreja em Filadélfia. Então, vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13. Eu vou fazer uma leitura corrida aqui, depois a gente comenta algumas coisas. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então aqui Jesus está se apresentando. No verso 8 ele faz o elogio, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No verso 9, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui Cristo faz uma promessa, né? Verso 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa aqui é a carta, o texto, a carta à igreja em Filadélfia. Alguns detalhes interessantes é que nós vemos alguns elementos aqui que nos lembram o santuário. Aliás, o Apocalipse é um livro que está cheio de visões da parte de João com relação ao santuário. Os próximos capítulos, capítulo 4 e 5 do Apocalipse, João ele tem essa visão, né, do santuário, do trono de Deus que fica no santuário celestial. Então aqui no verso 7 está dizendo ali que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E no verso 8 ele está dizendo que eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Nós entendemos que essa porta que faz uma menção ao santuário. Por quê? Quando o bispo de Roma, o Papa, no ano de 1798, a igreja ela perde a sua supremacia, né? Ela perde ali, digamos, o seu poder eclesiástico, poder civil. Gradativamente o mundo ele passa por algumas transformações. Isso ocorreu por ocasião da Revolução Francesa. Então o mundo ele começa a passar por algumas transformações, saindo ali de um estado, digamos assim, de monarquia, né? Uma forma de governo que predominava no mundo ocidental, na Europa, e passa a transitar agora por uma forma de governo mais democrática. Com isso vem a liberdade religiosa, a liberdade de culto, e o protestantismo, que começou na Idade Média, no ano de 1517 com Martinho Lutero, a Reforma Protestante, ela vai se fortalecer depois desse período, onde há uma maior abertura, onde há uma maior liberdade de culto e liberdade religiosa. E o protestantismo ele se fortalece justamente nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é uma nação que foi fundada pelos pais protestantes, né, que ajudaram a fundar e também a desenvolver essa nação. E um dos princípios ali da nação norte-americana, isso inclusive tem na sua Constituição, que é a separação entre o Estado e a religião, né? Então ali há liberdade civil e liberdade
religiosa, né? Liberdade política e liberdade religiosa. E foi ali que o protestantismo, as igrejas protestantes, com as pessoas que saíam da Europa e buscavam maior liberdade na América, se fortaleceram. Dentro desse contexto, surgem as sociedades bíblicas. Sociedade Bíblica Britânica, ela surge ali no século XIX, década de 1810, por aí, e outras sociedades bíblicas. Então a palavra de Deus ela começa a se espalhar de uma velocidade muito grande, as pessoas começam a ter mais acesso à Bíblia, começam a ter mais liberdade de culto e com isso conseguem estudar mais a Bíblia, conseguem se aprofundar mais na palavra de Deus. E dentro desse contexto surge uma figura de um homem chamado Guilherme Miller. Nos Estados Unidos, ele era um fazendeiro batista e ele começa a estudar a palavra de Deus ali no século XIX com a Bíblia e ele tinha uma concordância bíblica. Então ele estuda texto por texto, verso por verso da Bíblia, até ele chegar em Daniel capítulo 8, verso 14, lá no Antigo Testamento. E eu quero até ler esse texto aqui. Daniel capítulo 8, verso 14. Então, Guilherme Miller, ele teve um período da vida dele que ele se envolveu com o deísmo, né, que é uma corrente filosófica que até admite a existência de Deus, porém Deus não se envolve nos assuntos do mundo. Porém, depois ele serviu na guerra, houve uma guerra civil nos Estados Unidos, ele serviu ali nessa guerra, ele quase morreu. Ele foi salvo milagrosamente ali numa bomba que explodiu perto dele. E nesse momento, então, ele decide se converter, ele decide buscar mais a Deus e procurar entender melhor a palavra de Deus. Então, lá em Daniel capítulo 8, verso 14, ele chega no seguinte texto. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, ao ler esse texto, ele começa a estudar sobre o santuário, todos os rituais que eram feitos no Antigo Testamento. E ele entendeu de que essas 2.300 tardes e manhãs, na verdade, são 2.600 anos literais. Ele aplicou o princípio dia-ano, o qual nós já comentamos aqui em outros vídeos. E ele entendeu, então, que são 2.300 anos de uma profecia que estaria apontando para a volta de Jesus, porque ele entendeu que a terra é que seria esse santuário. Então, o Guilherme Miller começou a estudar sobre toda a questão do santuário. Ele entendeu sobre o dia da expiação que acontecia no Antigo Testamento, que era o dia 10 do sétimo mês, né, que os israelitas passavam ali pelo dia da expiação, que era o dia em que o santuário era purificado, de todos os pecados eram perdoados, apagados, né, do povo. Então ele entendeu que esse dia da expiação seria o dia da volta de Jesus, o santuário seria a terra que seria purificada por ocasião da volta de Cristo. Então, estudando também Daniel capítulo 9, dos versos 24 a 27, ali tem a profecia das 70 semanas. Ele entendeu que essas 70 semanas seriam 490 anos de oportunidade que Deus daria para o povo de Israel. E essas 2.300 anos estariam, essas 70 semanas, dentro desse período. Então, ele disse assim, poxa, se os 2.300 anos estão apontando para a volta de Jesus, se eu descobrir a data inicial, né, o ponto de partida dessa profecia, automaticamente eu vou saber também a data final. Então, fazendo esses cálculos, estudando sobre Daniel, estudando sobre o santuário no Antigo Testamento e vários outros textos da Bíblia, Guilherme Miller chegou à conclusão de que o início da profecia foi em 457 a.C., decreto de Artaxerxes, né, o rei persa, autorizando o povo judeu que estava cativo na Babilônia a regressar para Jerusalém para reedificar a cidade e o templo de Jerusalém. Isso está em Daniel capítulo 9, verso 25. Posso até ler aqui, diz o seguinte: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então ele entendeu que essa saída desta ordem, que está descrita em Neemias e também no livro de Esdras, no Antigo Testamento, seria o ponto de partida da profecia. E jogando os 2.300 tardes e manhãs para frente, chega-se então ao ano de 1844. E ele entendeu que o dia da expiação seria o dia 22 de outubro de 1844. Nessa data, então,
seria a data marcada para a volta de Jesus. Então, olha só. E tudo isso ocorrendo dentro desse período ali da igreja de Filadélfia. Tudo isso que eu expliquei para vocês, desde a ferida mortal que ocorreu ali no papado em 1798, e a pregação então de Guilherme Miller. Ele começa a pregar sobre a volta de Jesus, utilizando esses textos, os cálculos que ele fez, e ele causou um grande reavivamento na América. Muitas pessoas aceitaram a mensagem de Miller sobre a volta de Cristo e começaram a se preparar para ver Jesus voltar. Só que o que aconteceu? O dia 22 de outubro de 1844 chegou e, obviamente, Cristo não voltou. Então, ali foi um grande desapontamento. Muitas pessoas abandonaram, né, a mensagem de Miller, voltaram para suas igrejas de origem, mas um pequeno grupo ali de pessoas voltou para a palavra de Deus para procurar entender o que tinha acontecido, porque parecia muito sólido, muito correta a interpretação de Guilherme Miller sobre o dia 22 de outubro de 1844. Essa data ficou marcada na história como um grande desapontamento, onde as pessoas estavam esperando Jesus voltar e Jesus não voltou, e foi uma grande tristeza, uma grande decepção. Só que estudando a Bíblia, eles entenderam que a data estava correta. Realmente algo aconteceu em 22 de outubro, mas não foi a volta de Jesus, e sim o início do juízo final. Cristo, no santuário celestial, ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, e ele passaria então a oficiar como sumo sacerdote, e iniciou então ali o período do juízo final. E ali então, por isso é que nós vemos aqui que Cristo, ele diz no verso 8, em Apocalipse 3, na carta à igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, e se coloca na posição de conhecer para poder julgar, porque começa ali então o período de juízo, Mas obviamente que Cristo não faz isso para nos condenar, e sim para nos absolver. O julgamento de Deus é uma boa notícia, para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. E ele diz que esse tem que ter posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta é a porta do santuário. É no santuário celestial que nós temos um intercessor. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, e essas pessoas elas estudaram também muito o livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assenta à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então aqui esse texto está dizendo que Jesus ele está intercedendo por nós no santuário. E eles então descobriram essa verdade e eles voltaram a ter esperança, voltaram a ter alegria, voltaram a pregar com toda a força a mensagem do juízo. E aí a gente vai para Apocalipse 14, onde diz que apresentam ali as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem fala justamente sobre o juízo, Apocalipse 14, verso 7, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E eles redescobriram o mandamento que havia sido esquecido, o mandamento do sábado, porque no próprio verso 7 de Apocalipse 14 diz: adorai que ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui é uma menção clara ao mandamento do sábado, ao 4º mandamento lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Então todas essas verdades aqui, santuário, sábado, fazendo um link também com os mandamentos de Deus, a verdade do juízo, tudo isso, depois do desapontamento, começou a ser pregado com grande ênfase, com grande força. E então nós chegamos ao fim do período da igreja de Filadélfia. E a próxima igreja que nós vamos estudar é a última, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versos 14 a 22. Mas, para nós finalizarmos esse estudo, essa nossa rápida meditação, nós podemos também ter essa esperança hoje, que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do trono de Deus, e ele deseja muito a nossa salvação. E que nesse juízo que começou em 1844 não é para nossa condenação, é para nossa salvação, para nossa absolvição. E Deus ele está ansioso
para nos declarar livres, né, de toda condenação. O que está lá em Romanos, né? A gente pode até finalizar esse nosso estudo citando o livro de Romanos, no capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação, porque Ele mesmo é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós no céu. Então, que alegria, né, poder saber que nós temos um intercessor e que nos defende no céu, né, diante de Deus, e que trabalha a nosso favor. Então, que Deus possa nos abençoar, que você continue estudando a Bíblia. Se quiser reler os textos, faça isso. Releia com calma todos os textos que eu mencionei aqui também, para que você possa estudar e aprender mais sobre todos esses assuntos: santuário, juízo, os mandamentos de Deus. Tudo isso é maravilhoso de se estudar. E no próximo vídeo nós vamos então encerrar essa série com o estudo da Igreja de Laodiceia. Bom, forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.